E começou mais um Entendo Nada. É o número 90. 90, rapaz. E o tema de hoje é Quero Ficar Bonito. Tema este que será apresentado por este que vos fala, Luiz Rossi, e por ele, ele, o doutor Hollywood de Itaquaquecetuba, Flávio Santos. Muito bom dia, boa tarde, boa noite a você que nos ouve, porque você está ouvindo o Entendo Nada Podcast, que é mídia streaming, que você ouve na academia, no shopping, na sua corrida, lavando louça, onde você quiser. Olha, eu queria ser o Dr. Ray, o Dr. Hollywood, viu? Queria ter pelo menos uma parte da grana e da habilidade dele. Porque apesar dele ser um personagem bizarro, ele é um dos caras mais bem-sucedidos do mundo, da cirurgia plástica, da estética, que é o assunto que a gente vai trabalhar nesse episódio de hoje aqui. Você vai anunciar a convidada daqui a pouco, Luiz, mas a gente decidiu falar sobre esse assunto justamente porque nós vivemos um país que está no segundo lugar do ranking das cirurgias plásticas no mundo e dos procedimentos estéticos. O Brasil e o brasileiro, seja pelo clima, seja pela vaidade, continuará procurando cada vez mais procedimentos estéticos e cirurgias, e para isso a gente trouxe uma convidada para lá de especial, certo, Luiz? Certo sim. Foi uma entrevista muito legal, muito interessante, assim. Falamos sobre procedimentos estéticos, sobre beleza, mas não só, falamos também sobre adoção e maternidade. Então foi uma entrevista muito gostosa, muito legal, sobre conversar, e ela entende muito do que ela fala, viu? Ela entende muito, ela fez bastante críticas também aos charlatões da área, né? E são ela muito... sabe... Não, são muitos. A gente até debate que, infelizmente, não é só na área dela, tá espalhado por todo lado, mas ela realmente entende do que ela fala. Mas, enfim, vamos entrevistar hoje a Camila Lamper, ela que é esteticista, e tem o Instagram dela, tá tudo lá, vou colocar tudo na postagem pra vocês ouvirem depois. Tá tudo lá, vai estar tudo pra vocês ouvirem lá. É isso. E bora, vamos lá, já falamos demais aqui. Camila, é com você. Bom, eu, na minha eterna redundância aqui, vou dizer que nossos ouvintes já ouviram a nossa introdução, então agora vamos para a entrevista de fato. E vou começar com aquela clássica pergunta aqui do Entendo Nada, que dizem os nossos convidados, dizem que é a mais difícil. Camila, quem é você e o que você faz? A Camila é uma esteticista de 37 anos, tenho em torno de uns 10 anos de profissão. Sou mãe de quarentena, então sou mãe de 2 meninas por adoção ano passado. E além de ser esteticista, sou empreendedora, mulher, hoje até o dia do empreendedorismo feminino. Estamos aí, na luta. Legal, muito bom. Não sabia não, mas parabéns a vocês todas aí que são empreendedoras. Muito legal, muito bom. Bom, eu vou começar fazendo a primeira pergunta, que eu vou fingir que sou eu essa pessoa. Porque assim, eu vou começar dizendo que eu sou uma pessoa levemente acima do peso, que não é fato, eu tô bem acima do peso. mas teve um certo momento que eu estava melhor, eu estava mais controlado, treinando, comendo, fazendo a dieta certinho, e ainda assim ficava aquela gordurinha, aquela gordura localizada, sabe? Aquela alcinha da barriga que a pessoa chama de alcinha do amor, sabe? Essa alcinha aí, essa daí. Eu chamo de borda de catupiry. Borda de catupiry, eu acho mais bonita a alcinha do amor, eu acho mais bonito. Mas gostei da borda de catupiry. Enfim, a gente treinando tudo, não é o meu caso, que eu sempre fui gordinho mesmo, mas eu vejo muita gente reclamando, gente que treina, tá ali, tá com a taxa de gordura já baixa e tal, e tá lá, ela ficou ali, aquela gordura. O que essa pessoa tem que fazer para aquela gordura sair dali? É só procedimento estético mesmo que vai resolver? O procedimento estético para eliminar a gordura são poucos. Eliminar, assim, que eu digo, matar a célula de gordura.
Quando a gente passa por um processo de emagrecimento, estando na academia, essa gordura ela é diminuída. A célula de gordura sempre vai estar ali, ela não vai sair. Então, se tu come, ela incha, se tu não come, ela murcha. O que os procedimentos estéticos eles fazem? Eles fazem essa remodelação da gordura. Como elas são, vamos dizer, bolinhas, como se fosse um pote cheio de bolinhas de gude, então se eu sacudisse, as bolinhas iriam assentar. Então, a esteticista ajuda nesse assentamento. Eu digo isso manualmente, mas temos equipamentos muito modernos hoje na estética, que a gente consegue matar essa célula de gordura. A gente ouve falar muito sobre lipoaspiração. E a gente ouve basicamente falar duas coisas. Primeiro, as pessoas tratam a lipoaspiração como se fosse uma coisa mágica. Ela vai lá, faz a lipo, desaparece a gordura e a vida dela segue bela e faceira, ela nunca mais tem essa gordura. E a gente sabe que isso é um pouco de ilusão também, né? Outra coisa que a gente acompanha bastante pela mídia, e eu não sei se é um exagero da mídia, se é um pouco de sensacionalismo, são os casos de mortes envolvendo lipoaspiração. Principalmente quando envolve um influenciador, algum artista assim. A lipo é um procedimento perigoso? Nossa, qualquer procedimento que vá anestesia é um procedimento perigoso. Porque só a anestesia ela já pode matar uma pessoa, ela pode dar um choque anafilático, alguma coisa. Então, você passar por uma cirurgia que tem uma anestesia geral já corre bastante risco. E vamos imaginar que a lipoaspiração é uma cânula de mais ou menos uns 40 centímetros. Que para uma pessoa, porque um médico também é uma pessoa, para um médico perfurar um órgão é muito tranquilo, porque é uma linha muito tênue entre tu tirar uma gordura e perfurar um órgão. É um corpo, tá tudo muito junto. Então, as mortes acontecem bastante, porque os pacientes tratam a lipoaspiração como se fosse arrancar um dente, não é? O que a lipo faz? A lipo suga essa célula de gordura, mas ela não suga todas. Então, se deixar algumas células ali, tu voltar a comer como antes, vai voltar a engordar. Então, no ano que vem, ela faz uma nova lipo. E é assim que está acontecendo as lipoaspiração lá. Você acha que as pessoas estão banalizando a lipoaspiração? As pessoas estão banalizando a estética em geral. Tem muito charlatanismo na estética, assim, de procedimentos que prometem resultados milagrosos, de médicos que prometem cirurgia sem dor e tudo mais. A lipoaspiração é uma cirurgia que dói muito no pós-operatório, dói muito, porque você mexeu em toda a sua parte fisiológica ali, então a dor é muito... É melhor você fazer um corte e costurar, você não vai sentir tanta dor como uma dor de lipoaspiração. Imagina, é uma coisa que eu já ouvi falar bastante sobre o pós-operatório. Hematoma, dor, esse tipo de coisa. Realmente já ouvi falar bastante. Eu, como leigo, pelo menos, eu enxergo assim que tem alguns degraus, né, na área da estética. Então, o mais alto assim é a lipoaspiração, em questão de gordura. E eu enxergo que um menos radical, um degrau mais baixo, é a drenagem linfática. Estou dizendo, como leigo, não sei, né? Mas assim, a drenagem linfática ela é eficiente para tirar gordura, para afinar a silhueta? Dá para fazer isso? Não, a drenagem linfática ela pode até afinar a silhueta, mas só se você tiver retenção de líquidos. Se você não estiver com retenção de líquidos, não vai afinar, tu não vai ver resultado. Porque a drenagem nada mais é que um procedimento muito leve que a gente faz na pele. A gente usa muito ela para celulite e retenção de líquidos, não para redução de medidas. Para redução de medidas seria uma massagem modeladora, outros tipos de massagem, e não a drenagem. Mas como esse nome é muito usado, todo mundo confunde drenagem, por exemplo, com a massagem modeladora. Entendido. Você tocou no ponto aí da retenção de líquido. Visualmente, assim, a gente consegue distinguir o que é gordura e o que é retenção líquida? Um leigo, não. Não? Não, até porque hoje, se, por exemplo, eu fiz um tratamento e não deu certo, eu posso simplesmente falar para a cliente que ela está retendo muito líquido e me isentar do meu resultado. Entendi. Lava as mãos e joga a culpa na cliente, né? Não, tu tá retendo líquido, não sei, não é minha parte.
E tu falou ali da lipoaspiração na estética. A lipoaspiração, ela é um procedimento médico, ela não é um procedimento estético. As esteticistas e nem dermatologistas podem fazer procedimentos. O que está acontecendo bastante hoje nessa área, que entraram muitos dentistas, entraram muitas enfermeiras, porque teoricamente, porque o Brasil é o Brasil e não temos lei para muitas coisas aqui. Então, a minha profissão só existe desde 2012, eu só existo no papel. E como não tem uma legislação, não tem um sindicato, não tem nada, daí fica naquele limbo. Se não está nada escrito, eu posso fazer, até está escrito. Então, por lei, não. Teoricamente, uma esteticista não pode fazer sangrar. Então, ela trabalha na última camada da pele, que não tem vascularização. Então, quando a gente sangra, já não é da nossa alçada. Então, a gente não pode fazer nenhum procedimento de invasivo. Então, por isso, as biomédicas entraram, os dentistas entraram nessa parte estética. Eu vejo muito lipo de papada sendo feita em consultório odontológico. Que é surreal, que é bizarro, né? Esse tipo de coisa. Como o paciente não sabe o que pode e o que não pode, porque se a pessoa está oferecendo, ela crê que aquilo ali é uma coisa normal, que pode ser feito. Assim como câmeras de bronzeamento, que são proibidas no Brasil desde 2009, se eu não me engano, e a mulherada faz a torta direita. Não sabia disso. Porque eu vejo muita gente fazendo mesmo, comentando que fez, ou postando as fotos lá e foi. Nossa, não sabia. Não tem. A Anvisa não vai ir atrás se não for por denúncia, ou a vigilância sanitária, tudo no Brasil é por denúncia. E hoje no Brasil tem coisas melhores para se preocupar do que uma mulher pegar um câncer de pele justamente por causa que quer ficar bronzeada. Mas o Ministério da Saúde, ele já entrou nessa área proibindo as câmeras, porque é muito mais fácil ele proibir do que ele tratar um paciente com câncer de pele. É mais barato para o SUS. Então, por isso que foi proibido, porque ele aumenta em 75% a chance de tu ter um câncer. E a maioria das mulheres sabem disso. Isso que é o pior. Elas sabem e não se importam. Eu tenho certeza que sabe. E assim, inclusive a pessoa que vai, vamos colocar a pessoa que vai na praia, radiação UV, super alta, não passa nada, fica lá deitado o dia inteiro na praia, sabe que aquilo vai trazer um problema, mas fica lá, né? 30 minutos numa câmera de bronzeamento é o que vale a 2 horas no sol ao meio-dia. Eu ia perguntar isso, se tem alguma comparação. Nossa. Tem. Nossa. É muita radiação. Nossa senhora, nossa, não. Eu tenho morro de medo disso. E outra coisa, essa mesma pessoa que está preocupada em ficar com a pele bronzeada é a mesma pessoa que se preocupa em não envelhecer, ou envelhecer bem. E é uma coisa meio, como dizer assim, não tem lógica, porque a gente só envelhece de 2 maneiras. A normal é que todo mundo vai envelhecer, e as que o sol ou as radiações vão trazer para nossa pele. Então a gente só envelhece desses 2 tipos. E a pessoa, mesmo assim, querendo buscar a estética, ela vai para o outro lado. Olha, já que estamos falando dessa parte de pele, né, de envelhecimento, quais são os maiores pecados que as pessoas cometem no trato com a pele? Bom, a primeira é o sol, né? É o sol e a câmera de bronzeamento, né? E se tem mais alguns outros aí? Eu sou uma pessoa que eu não pego sol, não tenho vitamina D praticamente no meu corpo, porque eu uso protetor o dia inteiro. Reponho o protetor muitas vezes. O maior pecado é não cuidar. O brasileiro, ele quer ter um cuidado, mas ele não tem o hábito. Por exemplo, você já deve ter ouvido falar, ou não, pode ser uma coisa nova para vocês também, com o skincare coreano. O skincare coreano surgiu porque as coreanas têm uma pele muito linda, mas elas passam 10 produtos pela manhã e 20 à noite. E eu prego uma estética muito simples, porque eu parto do princípio que se o cliente já não tem nenhum hábito de usar nada, não vai adiantar eu passar 10 coisas para ele usar, que ele não vai usar. Não então, são 3 coisas necessárias para uma pele boa. Lavar a pele com o sabonete indicado, que é normalmente um sabonete líquido.
por causa do pH da pele. Hidratar e proteger. E a proteção é com protetor solar. Só precisa de 3 passos. Achar um hidratante, mesmo que a sua pele seja oleosa. Óleo e hidratação são 2 coisas bem distintas. E usar o filtro solar. E principalmente, uma coisa que todo mundo comete, eu já até me perguntaram assim, sério que só indica água? Sério, eu só indico água. Água é fundamental para a pele. A hidratação vem de dentro para fora, não de fora para dentro. Eu ia perguntar, a próxima questão realmente seria essa dos 3 passos, né? Eu faço isso, eu acordo, tomo um banho, passo sabonete pro rosto, né? O próprio pro rosto. Limpo depois com adstringente, ou tem algum, né? Mas principalmente adstringente, e depois passo esse hidratante, passo aqui no redor. Sempre fiz. Durante muito tempo eu tenho feito, né? Então, já que você falou dos 3 passos, só que eu só faço isso pela manhã. Então eu vou fazer 2 perguntas em uma aqui. A primeira é: à noite, eu posso fazer todo esse tratamento também? Porque já me disseram, a gente sempre se pega porque falam, porque dizem que a pele tem que respirar à noite. Então você não poderia passar nada disso. E a segunda é: pode-se usar esses cremes hidratantes durante o dia junto com o protetor solar? Sim. O último passo sempre vai ser o protetor. Então, tudo que tu vai passar na pele, tu vai passar antes do protetor. Então, a pele respira juntamente com os produtos, não tem uma coisa, não tem nada a ver com a outra. Lava o rosto de manhã, lava o rosto à noite, passa hidratante de manhã, passa hidratante à noite. A única coisa que não vai passar à noite vai ser o protetor solar, mas o resto continua a mesma coisa, faz os 2 passos 2 vezes ao dia. Tá, legal. Eu tinha essa dúvida, sempre quis tirar com algo profissional mesmo, né? E a gente acaba nunca, né, perguntando, sempre escuta alguém falar aqui, outro ali, você nunca sabe. Muito legal, bom saber. E também sempre tive muito medo de passar o protetor junto com o creme. Eu acabava passando, até porque eu não tenho quase cabelo mais, né? Eu raspo, eu tenho que passar protetor. Eu preciso fazer, não tem como. Pelo menos no rosto, braço, eu passo, não tem jeito. Mas hoje a questão cosmética evoluiu muito. Então, o hidratante, tu passa, em 2 minutos a pele já absorveu. Tu já consegue passar o protetor em cima logo em seguida. A minha rotina pela manhã não dura 5 minutos, até porque eu sou mãe, eu tenho que sair para trabalhar, é rápido, papum. Tem que ser. Então não posso passar rotinas longas, que a pessoa tem que esperar secar, lavou, hidratou, passou o protetor e tchau, vamos trabalhar. Bom, já aprendi algumas coisas aqui pra mim mesmo, já tô aprendendo aqui. E eu lembrei de um produto que é muito tradicional, e eu quero saber dela se é realmente efetivo esse produto, que é o leite de colônia. Meu Deus! Sabia. Dê sua opinião a respeito do leite de colônia, tô curioso. Eu ganhei um mini infarto agora. A intenção não é matar os convidados aqui, eu quero deixar claro. Exatamente. Vou te fazer uma pergunta. Agora a gente está usando muito álcool 70 para higienizar as mãos e tudo mais. Tu aplica esse álcool 70 no rosto? De jeito nenhum. A mesma coisa com leite de colônia, leite de rosas. Toda e qualquer formulação cosmética, o primeiro item da formulação é o que mais contém. Se você pegar essa formulação do leite de rosas, o primeiro item que tem é álcool. Então tem álcool e perfume. Tu pode fazer o teu churrasco com ele. Vou colocar lá com pão, com carvão. Boa ideia. Exatamente, usa no carvão, mas no rosto não. Até porque tem uma coisa que nós brasileiros, como somos um povo que tem muita asepsia, assim, de temos que se limpar, temos que estar limpo, a gente acha que tirando toda a oleosidade do rosto é o certo. Cada vez que a gente tira a oleosidade do rosto, o corpo por ser muito perfeito, nosso corpo é muito perfeito, se ele entende que não tem oleosidade, ele vai te mandar em dobro. Então, cada vez, por exemplo, passar um leite de rosas ali e tirar toda a oleosidade, não tenho mais, vou mandar um pouquinho mais do que eu mandei antes. E assim tu fica naquele efeito, sempre tirando e vindo mais. Ele acaba sempre repondo. Olha, exatamente. Eu não sabia disso. Depois desse mini infarto, agora uma pergunta mais amena, mais calma. Sem AVCs e sem infartos. Cravos e espinhas.
por que a gente não deve espremer? Se é que isso é verdade. Nossa, por que existe a minha profissão se é para você se espremer em casa? Não espreme mesmo? Não, primeira coisa, a nossa mão é o lugar mais sujo que a gente tem. Então, vamos pensar bem básico. A gente leva o celular pro banheiro. Eita. Então, nossa mão é muito contaminada. E quando a gente pega uma espinha, normalmente a gente está fazendo nada, passou a mão ali e viu ela. Tu coloca a mão sem proteção nenhuma, do jeito que tá, e vai lá espremer. Então, tu acaba abrindo a sua pele e contaminando ela, piorando normalmente. E ainda tem mais a cicatriz de acne. Pois é. Tem gente que sofre bastante com cicatriz, né? Com as marcas da cicatriz. Essas cicatrizes são permanentes de acne? Não tem um tratamento para tirar, não? Tem, até hoje um paciente meu voltou, a gente fez um tratamento justamente para essas cicatrizes e sequelas de acne, e meu Deus, o resultado foi muito, muito bom. Até não sei se vocês gostam de futebol, mas eu gosto bastante de futebol. Encontrei um dia o Marcelo Moreno, que jogou no Grêmio, no Inter, no Flamengo. E quando eu vi ele, fui cumprimentar ele, tirar uma foto, meu Deus, a única coisa que eu queria fazer era arrumar aquela pele. A única coisa que eu conseguia pensar, eu não conseguia pensar em mais nada, que aquela pele toda esburacada, tava dando uma agonia. Parecia um canteiro de obras. Exatamente. Ainda mais uma pessoa que tem dinheiro para investir nele, né? Pois é, né? Pois é. Eu ia fazer só uma pergunta aqui antes. Primeiro, que time você torce, Camila? Já que entrou, temos que saber aqui. Não vamos falar de futebol. Vou ficar triste aqui, mas continua, vai. Eu já tô triste. Já respondi a pergunta? Respondeu. Vamos colocar a situação aqui. Nós três não estamos muito bem para falar de futebol aqui. E olha que um torce por um time do Rio que não vai subir de divisão esse ano. E outro torce por um time de São Paulo que tá ali, viu? Se não abrir o olho, vai também. Vai descer pra lá, tá? Então a gente não é muito falando de falar de futebol aqui hoje, não. Pode falar. Olha, a minha situação é um pouquinho pior ainda. As minhas 2 filhas que eu adotei eram coloradas. A gente, em 2 semanas, a gente fez elas virar gremista. E agora, toda semana, elas me perguntam: o Grêmio ganhou, mamãe? Pois é. O Grêmio eu pra saber o que você responde. Olha. Qual a narrativa que você cria? Qual a história? Eu nem invento mais nada. Olha, a gente aqui não tem falado muito de futebol. A gente gosta, mas a gente não tem falado muito de futebol. Pois é. Eu, do alto dos meus anos torcendo pelo Vasco, já é um assunto que eu não abordo tanto. Queria perguntar sobre o Rocutan. Qual é a sua opinião? Porque dizem que funciona muito bem para acne. Qual a sua opinião sobre esse remédio? O Rocutan é um remédio para acne. Ele é um remédio. Então, ele tem que ser a tua última escolha. Tu tem que fazer todos os tipos de tratamento antes do que partir para o Rocutan. O que eu tô vendo é uma banalização do Rocutan. 2, 3, 4 espinhas, já vamos ir para o Rocutan. O Rocutan, a gente tem que fazer exames, o paciente tem que escrever laudos que ele não pode engravidar, que não pode fazer um monte de coisa, porque ele vai secar as tuas espinhas, assim como a mucosa, o olho, o nariz. Ele seca tudo. Onde ele passar, ele vai secar. Então, só um dermatologista pode indicar o Rocutan, mas eu vejo muito dermatologista indicar o Rocutan quando não é um caso de Rocutan. É um remédio que mexe muito com a pessoa, assim, que eu conheci pessoas que tomaram e realmente ele é pesado pra caramba. A gente tem que... A gente não, eu não usei, mas o paciente faz exames mensalmente para ver se não atacou o fígado. Pode sobrecarregar o fígado. E se engravidar, o feto ou pode morrer ou pode nascer com várias sequelas. Ainda sobre acne, Camila, a gente ouve, pelo menos que é o que a gente ouve no senso comum aí, que a acne está ligada diretamente à alimentação, né? Pelo menos é o que a gente ouve. E tem gente que come corretamente, né? O que se prescreve, o que não dá acne, mesmo assim tem uma pele ruim, uma pele cheia de acnes. Tem uma explicação para isso? Sim, a acne é multifatorial. Então, mesmo que tu tenha uma alimentação correta, que é o certo para qualquer tipo de afecção na pele, a gente é o que a gente come, isso é inevitável.
A acne pode ser uma questão hormonal, a acne pode ser uma questão bacteriana. Então, por exemplo, uma pessoa que não troca fronha, assim, troca fronha uma vez ao mês, a bactéria da acne pode estar ali e fica proliferando toda noite. Então, como ela é realmente multifatorial, a gente tem que cuidar muito. Tem gente que tem acne, por exemplo, só na testa. Eu tenho vários clientes que chegam com a acne só na testa. E tem o cabelo. Eu falei assim, tu muda bastante o cabelo de um lado para o outro? Sim. Pois é, tua acne é de contato. Porque tu fica passando para um lado para o outro. Ou pessoas agora no home care que ficam com a mão no rosto, tu percebe que a acne é só onde ela fica com a mão parada. Muito interessante isso, muito interessante mesmo. Aí eu tava mexendo lá no seu perfil, dando uma olhada no Instagram, procurando, né, ver algumas questões que a gente podia formular, porque realmente eu entendo esse assunto que eu entendo muito pouco. E eu vi um tal de microagulhamento. Olha, só de ler esse nome já me deu medo. O que é o microagulhamento? O microagulhamento é vida para mim. Eu sou especialista em microagulhamento. O microagulhamento causa uma lesão. A partir do momento que ele lesiona uma pele, a pele entende que tem que se regenerar. E a nossa regeneração se dá através de colágeno e elastina, que é o que a gente perde ao longo dos anos e por isso que a gente morre. A gente vai perdendo colágeno e elastina. Então, ele faz essa reposição de colágeno e elastina. Então, ele é muito bom para sequela de acne. O tratamento para uma sequela de acne, de cicatriz de acne, é o microagulhamento. Ele é muito bom para rugas, manchas. Mas por que ele é bom para manchas? Porque um também do nosso fator de defesa é a melanina, os melanócitos. E mas vai tratar mancha assim? A gente trata a mancha pela perfuração, porque o microagulhamento nada mais é que várias agulhinhas, microagulhas perfurando a pele. E quando a gente perfura a pele, a gente consegue colocar ativos direto dentro dessa pele, porque a gente acha que quando a gente passa um creme, entrou dentro da pele e já funcionou. E não funciona muito assim. Então ela vai permeando, vai perdendo um pouquinho, vai permeando. E quando tu faz microagulhamento, que tu fez micro buraquinhos na pele, tu consegue botar vários ativos ali que vão agir tanto na mancha, na cicatriz de acne, no rejuvenescimento. Eu trato sequelas de queimaduras, por exemplo, eu tenho uma cliente que ela teve 40% do corpo queimado pelo namorado. Nossa. Então a gente consegue dar uma qualidade de vida com o microagulhamento para ela. O Brasil é pioneiro em cuidados de cicatrizes de queimadura, e tanto é que a gente usa a pele da tilápia para fazer enxerto depois da queimadura. E a recuperação é excelente. Não precisa fazer enxerto com a própria pele. Por exemplo, muito dessa cliente que eu trato é os lugares que os médicos tiraram pele para botar em outros lugares. Então, ela ficou com a cicatriz da queimadura e a cicatriz de retirar a pele. Eu já ouvi falar desse da tilápia. Realmente ajuda? Da tilápia ela ajuda? Como que funciona? A gente tem que entender que a nossa pele, principalmente a última camada, ela serve como proteção. A pele é o maior organismo, o maior órgão do corpo humano. Então, ela é uma barreira para agentes externos. E quando a gente perde essa barreira, a gente fica muito suscetível, a gente fica com a imunidade muito baixa. Então, a tilápia vem para formar essa barreira de novo. Nossa, eu já tinha ouvido falar, mas agora que você comentou, eu falei, não, é interessante, né? Tilápia, pele da tilápia, que Nossa, legal. é muito bonito também de ver. Como eu gosto muito de pele, eu acho muito bonito ver isso. O Brasil, né, a gente tá falando um pouquinho aqui, você falou, ser um dos países que tem e tal, é atualmente um dos países do mundo que mais realiza cirurgias plásticas e procedimentos estéticos. O brasileiro é vaidoso mesmo? O brasileiro é muito vaidoso. A gente perde em cirurgia plástica para os Estados Unidos, mas também pela a questão assim de nos Estados Unidos tem mais gente que tem dinheiro para fazer a cirurgia. Sim. Mas a gente, além de ser um dos países que mais faz cirurgia plástica, os melhores cirurgiões são brasileiros. Então, várias cirurgias, por exemplo, o Dr. Ivo Pitangui, que iniciou. Ele revolucionou a cirurgia plástica. E como a gente é um país tropical, isso também tem que entender por que o brasileiro é tão vaidoso, por a gente ficar com o corpo mais exposto.
Então, nos Estados Unidos ou Europa, metade do ano está exposto, metade do ano não está exposto. E a gente fica quase todo ano exposto aqui. Então, por isso que a gente é um povo um pouco mais vaidoso. E a gente cuida, às vezes, mais do corpo do que até com o rosto. E isso também é por região brasileira, a estética. Tem gente que gosta mais de corporal no Rio, por exemplo, e aqui no Sul a gente gosta mais de cuidar do rosto. Tem uma pergunta agora de uma ouvinte nossa, a Vani Lopes, que eu imagino que o Luiz conheça, assim, de longe, né? Suspeito. Conheço. Suspeito. Um beijo. Ela tá perguntando o seguinte: se os novos tratamentos de beleza substituíram as cirurgias plásticas. Sim, eu sou uma esteticista que, para mim, cirurgia plástica tem que ser a última alternativa, a última. Não teve nada para fazer, a gente vai para faca, vamos dizer assim. Mas a gente tem, por exemplo, não temos a lipo, mas a gente tem como necrosar uma célula de gordura. Necrosar é causar a morte e ela morrer. Não vai sair no mesmo dia da lipo, mas em 90 dias o corpo expulsa essa célula morta de gordura. Então a gente consegue sim substituir várias coisas que a gente, por exemplo, faria numa cirurgia plástica somente com procedimentos estéticos. Só um comentário sobre a questão anterior que vocês abordaram aí das cirurgias plásticas no Brasil fazerem tanto sucesso. A Camila falou do Ivo Pitangui. E hoje tem muitos cirurgiões plásticos brasileiros radicados nos Estados Unidos que fazem sucesso pra caramba. O Dr. Ray, que a gente vê aqui no Brasil, que aqui a gente trata como uma figura bizarra, né? Caricata. Sim. Lá ele é muito bem sucedido e faz muito sucesso, né? Então, além de cirurgiões, esteticistas, o Brasil é uma referência nesse segmento. Agora eu quero falar do procedimento que é polêmico, né? Não é que o procedimento seja polêmico, mas o resultado, quando a gente vê algumas celebridades aí, talvez por exagero, gera um pouco de polêmica, que é o Botox. O Botox, ele substitui hoje uma cirurgia plástica? Ele preenche bem esse espaço? Não, o Botox, ele faz uma paralisação temporária de musculatura. Então, ele só pode ser, por exemplo, aplicar na face acima do nariz. Abaixo do nariz não se aplica Botox, porque ele vai paralisar. Então, a gente vai ficar sem conversar, sem falar. Então, dependendo da cliente, se ela já tiver bastante rugas, o Botox não vai surgir efeito. Tanto é que o Botox agora está muito banalizado, que eles começam a aplicar aos 20 anos, já para não surgir a ruga. Mas só que tu vai ficar refém, porque de 4 em 4 meses, de 6 em 6 meses, vai ter que reaplicar, porque o corpo absorve e tem que reaplicar. Tem uma informação que circula de tempos em tempos que a Globo e a Record, elas até proíbem alguns artistas de fazer, porque o cara fica sem expressão, a mulher fica sem expressão. Ela vai chorar, vai ficar triste, tá lá com a mesma face, não muda. Acaba com a expressividade da pessoa. Pessoas que são públicas, assim, elas precisam da expressão, elas falam com a expressão. Sim. E tu ficar com o olhar meio paralisado é meio inconveniente. Então, principalmente com um ator ou um apresentador, tu vê poucos ou com procedimentos muito bons, porque tu consegue fazer procedimentos muito bons. Então, a gente consegue ver onde tem um pontinho para quem conhece, né? Onde tem um pontinho de Botox ou não. Por exemplo, a Marília Mendonça morreu há uma semana atrás e deu as retrospectivas todas e deu para ver muito nitidamente que a mãe dela aplicou o Botox. Mas pela linha da sobrancelha, que era normal em todas as fotos que mostravam antes e agora está arqueada. O Botox faz isso, então ele faz o arqueamento do teu olhar só com uma picadinha de Botox. Caramba, é a Ana Maria Braga que o diga, né? A Ana Maria Braga pelo menos o que eu vejo ela na TV, normalmente ela tá com aquela cara meio assim, você fala, aí tem. Aí tem. Por exemplo, o microagulhamento é um ótimo substituto do Botox, porque o Botox, ele faz aquela paralisação. O microagulhamento, ele vai fazer de novo aquele preenchimento de colágeno e elastina que a gente perdeu, que causou a ruga ou a marca de expressão. Então, para mim, por isso que o microagulhamento é vida, porque a gente consegue ter muitos resultados bons só ativando o que a gente já produz. Entendi. E o tal do colágeno, que tem gente que toma, tem gente que passa na pele, toma cápsula de colágeno que o Sidney Oliveira vende. Como resolve? O colágeno resolve?
Não resolve. E eu vou dizer, é química pura. Por que o colágeno não resolve do jeito que a gente toma assim? Porque ele é uma molécula muito grande. Então, quando a gente ingere o colágeno, por exemplo, a gente vai repartir ele em vários aminoácidos, em várias moléculas. Ele não vai se juntar de novo no estômago e vai dizer, eu sou colágeno, vou lá para a pele lá, porque ali eu estou precisando. Não, ele se separou em vários aminoácidos e ali ficou. O que é muito importante para a pele, sim, é, às vezes fazer uma suplementação do que o colágeno precisa, por exemplo, silício e selênio. E o principal, o colágeno nenhum existe sem água. Então as pessoas ficam fazendo reposição de colágeno sem tomar 1 litro de água, sendo que a gente perde meio litro só para respirar todos os dias. Importante, bebam água. Isso realmente é fato. Bebam água porque ele vai ajudar em muitas coisas, viu? Ele não é só na pele, não. Ele vai te ajudar em tudo. Tudo. Principalmente as olheiras. Muitas das causas de olheira não é o cansaço, nem nada, é a falta de água. A pele precisa daquela água. A gente, aqui, né, no Brasil, a gente fala muito que as pessoas de pele negra, elas parecem que não envelhecem, né? Por que isso ocorre? Graças a Deus eu puxei meu pai. Nada mais pela melanina. A melanina é uma célula de defesa. Então, quando a gente se defende dos raios solares, a gente envelhece um pouquinho menos. Então, uma coisa que todo mundo acha lindo, também achava lindo até conhecer meu ex-marido, olho azul. Todo mundo quer ter um filho de olho azul, um olho mais claro. Quanto mais claro for um olho, mais sol vai entrar, mais claridade. Então, mais enrugadinho ele vai ficar, porque tem que fechar o olho para ele poder enxergar. Então, quanto mais escuro, mais ele consegue ver normal. Então, não é legal ter um olho claro, tá? Tu vai ficar um pouco mais envelhecido que uma pessoa de olho escuro. Mas assim, lembrando que por mais que você tenha bastante melanina, passe protetor solar, né? Mesmo assim, passe protetor solar, né? Eu sou negra e eu faço protetor solar o dia inteiro. Então, passe protetor, porque realmente é algo que vai ajudar bastante. O óculos escuro ajuda também na questão de rugas. Sim, ajuda bastante. Principalmente para quem tem olho claro. Eu também já ouvi falar isso, que usar óculos escuro ajuda bastante. E bom, aqui no Brasil, ou no mundo, mas não sei se tem esses números, né? Mas quais os procedimentos mais procurados pelos homens e quais que são pelas mulheres? Homem é cuidado de pele, mas quando já tá muito estragado. Homem procura pouco tratamentos corporais, até por vergonha. E por muito esteticista não atender homem. Eu atendo homens e mulheres, para mim corpo é corpo. E mulher é muito tratamento corporal. Então, para gordura localizada, muito tratamento de pele. São dois perfis bem diferentes, porque se o homem for, por exemplo, comigo, gostar de mim, ele vai lá sempre, não vai procurar outro. Mulher, se surgir uma promoção, ela pode me trocar por uma promoção. O homem já não. Ô Camila, hoje qual é o percentual de homens e mulheres, mais ou menos assim, que vai no seu consultório? 10 a 90. Com certeza. Eu imagino. Achei que estava mais equilibrado. Eu imaginei que estava mais equilibrado. Não. O homem normalmente vai porque a mulher pediu. Então, os meus clientes, normalmente a namorada trouxe ou a mãe mandou. Vem puxando pela mão. Inclusive meu marido também, ele foi só porque eu mandei ele ir. Então realmente, as poucas vezes que eu fui procurar uma coisa, questão de pele, assim, eu fui no dermatologista. Eu não procurei um centro estético, realmente. Nunca me veio na cabeça procurar um centro estético, realmente. A gente já vai aqui encerrar a entrevista, Camila. A gente quer fazer uma pergunta fora da sua área de atuação, da sua profissão. A gente viu no seu Instagram que você adotou 2 meninas, né? Você tem 2 filhas aí adotivas. A gente quer saber o que despertou em você esse processo, por que você quis adotar 2 crianças e como que é a experiência de ter 2 filhas adotivas. Conta pra gente. Eu vou começar pela experiência. A experiência de ser mãe é louca. Não é porque elas são adotadas. A experiência de ser pais é loucura. Hoje eu entendo. Hoje eu falo para minha cliente, se você não quiser ter filho, não tenha. Não é para todo mundo ser pai e mãe. É muito difícil. E são verdades que não são ditas para nós antes de ter filhos. Então,
Tem uma coisa que eu acho muito engraçada, eu falei para várias clientes, assim, porque tu não me avisou que era assim. É porque se parece que a gente falar mal do nosso filho, parece que a gente não ama. É verdade. As pessoas não entendem. Mas não é... Uma coisa não anula a outra. Eu amo a minha filha, mas uma vez por dia eu tenho vontade de fugir. Mesmo amando as duas, me jogando num carro, na frente de um carro por elas. Mas que dá vontade de fugir uma vez no dia, dá. Inclusive tem muitas pessoas famosas hoje em dia que elas tentam desmistificar a maternidade, né? Porque antigamente parecia que era um mar de rosas, né? Só coisa boa, coisa bonita. Hoje as pessoas tentam desmistificar isso, né? Eu falo bastante sobre isso. Até os meus recordes de visualizações no Instagram foi com as minhas filhas, tipo, foi botar elas para lavar as meias. Eu avisei que se ela andasse de meia branca, elas iriam lavar, lavaram, botei para lavar. Então, isso aí, tem que fazer isso mesmo, tem que botar... Porque educar é muito difícil. A gente educar uma criança é muito difícil. Ontem a gente teve que tirar uma coisa da minha filha e eu fui dormir de coração partido. Porque é muito doloroso tu educar. Mas eu tenho que educar, essa tarefa é minha, né? Não posso deixar pro mundo essa tarefa. E eu não posso depois tentar cobrar isso também aos 15 anos. Pois é. Até porque o mundo não é tão gentil quando educa. Exatamente. Foi o que te falou para elas ontem, né? A gente teve que tirar uma aula de uma, que a gente avisou. Ela achou que a gente estava blefando. Então, ó, a gente está fazendo isso porque se o mundo for te ensinar, vai ser bem pior. Pois é. Muito duro mesmo. Quando você foi adotar, o processo foi difícil da adoção? Não, o processo não é burocrático. Por que eu estou te falando isso? Porque eu faço parte de um grupo de adoção. As pessoas, a primeira coisa que me perguntam é muito burocrático, por isso que eu não adoto. Não. Existe uma coisa que pouca gente fala, se chama devoluções de criança. Existe isso. É muito mais corriqueiro do que a gente pensa. E porque as pessoas não estavam preparadas por N fatores a devoluções de criança. Então, o processo tem que ser, eu me habilitei, a habilitação seria o processo para te entrar numa fila de adoção, eu me habilitei em 9 meses. Mas por que me habilitei? Isso é uma habilitação rápida, 9 meses. Porque como eu sou autônoma, eu tinha um tempo para ir lá no fórum e dizer, oi, meu processo como é que tá? Porque a gente tem prazos que o processo tem que seguir e todos os dias eu ficava atenta. Ó, tu tem 15 dias para fazer isso, já fez? Como é que tá meu processo? Se tu quer as coisas, você tem que ir atrás. E isso também é com a justiça brasileira, porque é justiça. Então, o processo demorou 9 meses para entrar em habilitação, entre a gente ficar apto a adotar. Isso a gente passou por psicólogos, assistentes sociais, tudo certinho para ver também se a gente estava apto. E o apto não é apto financeiramente ou apto à nossa casa, por exemplo. Eles não vieram aqui olhar a minha casa para ver se a minha casa estava adequada para as crianças. Eles querem saber se eu tenho amor pelas crianças. Como eu vou criar elas dentro de casa, não é interessante. Não é por isso. Muita gente acha que eu sou autônoma, não tem como justificar a renda. Eles não vão olhar a tua renda. Eles querem saber se você tem um amor e se tu tem condições de ter um filho. É isso que importa. E depois que eu me habilitei, eu esperei 5 meses na fila. Somente 5 meses. Por que foi tão rápido? Porque as minhas filhas vieram de adoção tardia. O que é adoção tardia? A partir dos 2 anos de idade já é considerada uma adoção tardia no Brasil. Então, é um perfil que ninguém quer. Ninguém coloca lá que aceita irmãos, que aceita com AIDS, que aceita com doenças tratáveis, não tratáveis. A gente escolhe o perfil do nosso filho. Então, a gente deixou um perfil bem amplo e aceitava irmãos. E em 5 meses nos ligaram e a gente já estava com nossas filhas quando nos ligaram de novo. Para ver como o nosso perfil é amplo. Eu tenho amigas que já esperaram 5 anos, mas querem um bebê. Bebê na adoção é uma mega cena. E eu vou explicar o porquê, que as pessoas não pensam nisso. Toda e qualquer criança que vai para adoção, ela vai por alguma denúncia. Não fica o conselho tutelar caminhando nos bairros para ver se alguma criança está sendo maltratada. Ela teve que ser maltratada ao ponto de alguém denunciar. Então, essas crianças já chegam traumatizadas
E para chegar um bebê, ou a mãe deixou em algum lugar, ou essa mãe já não tem outros filhos com ela. Essas crianças já foram destituídas, elas já foram com outros filhos para adoção. Então é muito pequena a possibilidade de vir crianças. Por isso que tem tão poucas. Ô Camila, me tira só mais uma dúvida a respeito do processo de adoção. Você falou que ficou numa fila, né? E aí, assim, quando você tá nessa fila, você já fala mais ou menos o perfil da criança que você vai querer, já tem uma noção? Ou só quando você chega lá no primeiro lugar da fila que você fala? O processo ali, tu já coloca tudo no primeiro papel que tu recebe, é para te colocar o teu perfil. Então, se tu aceita criança negra, branca, parda, qual a idade, se aceita irmãos, tudo tu coloca já no começo ali. E a fila que a gente fala, a fila não é para pais, tá, gente? Não existe fila para pais. Existe fila de criança. Então, quando a gente diz fila, na realidade não existe uma fila. Entra um perfil e daí vai eles colocam no sistema e o sistema vê o mais antigo habilitado que tem para aquela criança. E assim vai indo. Muitas questões que você respondeu sobre questões estéticas e sobre adoção também eu não fazia ideia. Muito, muito interessante, é bom a gente ouvir mais. E tá aí um tema pra gente abordar depois em alguma entrevista, né, Flávio? A gente falar um pouco sobre isso também. Um pouco sobre uma boa pauta, hein? É uma boa pauta. Muito Só a Camila falando que abriu um mundo na nossa cabeça. Já bem pensei. Alto. Tá bem alta, sim. Não, muito legal, muito bom. Você vê, a gente marca pra uma entrevista e ganha duas, né, Flávio? Aqui a gente consegue. Não, você sabe que ela falou de 2 temas aí pra lá de interessantes. Além da adoção, a questão da maternidade. Que quebrar mitos, mostrar o lado real da maternidade. A baita pauta, baita entrevistada, né? Por isso que ela tá aqui com a gente. A gente se sente muito culpado, às vezes, só por ser pais e pensar algumas coisinhas, assim. Tipo, eu como chocolate escondido das minhas filhas. Uhum. Eu espero elas dormir, pego a minha caixinha de bis e como. Tá certinho. Eu falo repartir. Tá certinho, Mas, você sabe, eu não sou pai e provavelmente não serei, né? Mas eu convivo com a minha namorada, ela tem, né, um filho que é um filho com deficiência, né? Ele tem uma deficiência intelectual, então ele é uma criança. Ele tem 25 anos, mas é uma criança, né? E muito do que você falou sobre ser mãe, ela também fala. Ela também sente, ela sente sim culpa, ela também come um chocolate escondido de vez em quando. e sim, faz parte. Eu acho que, como você falou, ela tem às vezes tem dia que ela tem vontade de sair correndo também. Então eu vendo como ela está, eu percebo isso que você está falando. Eu entendo muito bem do que você está falando agora, vendo ela. Então eu acho que essa questão da maternidade também é um assunto que, olha, renderia bem, viu, Flávio? Renderia sim uma outra entrevista aqui. Renderia sim. Mães reais, né? Mães reais! Nossa, é um paraíso. Quando tu chega em casa, vê os olhinhos dele, aquela remelinha caindo. Que lindo, né? Que coisa fofa. Não tomou banho ainda, filha. Tudo coloridinho, com purpurina saindo, né, gente? Eu vou te falar, a minha namorada, ela mostrou um vídeo, né? Acho que da mulher do Roberto Justus, comentando que um dia a babá dela não pôde ir dormir com a filha dela. Veja bem. A babá não pôde dormir com a filha dela, né, do Roberto Justus. Então ela teve que dormir com a filha. E nossa, foi uma noite sofrida, porque a menina acordou à noite. Ela teve que acordar à noite pra cuidar da menina. Nossa. Não, você imagina se... Nunca mais. Aí eu falei, gente, Não, e ela dizendo, nossa, como é difícil ser mãe. Mas imagina uma mãe solo. Que eu acho que é quase mais de 50% das brasileiras são mães solo. Pois é. Hoje eu tenho amigas mães solo que eu cheguei pra elas e falei, eu te entendo. Sim. Eu te dou parabéns por isso que tu tá fazendo. Porque eu tô passando pela essa maternidade, mas eu tenho um puta do companheiro do meu lado, né? Uhum. Ele faz tudo, ele coloca as meninas pra dormir. Ele é um pai no sentido de pai, porque a gente tem muitos pais de Instagram e também, né, que bate uma fotinha bonita com o filho e deu pra bola. Mas pai é muito raro, e isso as minhas clientes sempre me relatam, que os homens não estão nem aí, não entendem essa questão hormonal que acontece com as mulheres também quando ficam grávidas. Então, tu ser mamãe, tu ser solo,
ou tu não ter uma rede de apoio, que também muita gente não tem uma rede de apoio, então tu tem que ficar 24 horas com teu filho, inclusive no final de semana, ficar 7 dias por semana com teus filhos, então é complicado. Hoje eu tô só com uma em casa, a outra tá na avó. Graças. É importante, sim. Bom, encerramos aqui a parte da entrevista, né? Mas agora vamos para as nossas dicas culturais. Dicas culturais. Flávio Santos, o que você trouxe pra gente essa semana? Olha, eu tenho um livro para indicar, Literatura Uruguaia, do escritor recente, o escritor ainda vivo na literatura uruguaia, que é o Mário Benedetti. Ele fala, o nome do livro é A Trégua. Ele fala da rotina de um cara que está prestes a se aposentar e ele se apaixona por uma nova auxiliar no escritório dele. E a graça do livro não é que é um romance bobo, um romance piegas como de uma novela. É que o cara é extremamente ranzinza, chato, não gosta de ninguém. Ele sabe que o romance vai ter um fim, porque ele tem 30 anos de diferença com a menina que era muito mais jovem. E ele sabe que ele vai morrer primeiro que ela. Ele tem muito medo de ficar impotente, de ser chifrado, aquela coisa toda, né, que é comum ao homem. Mas ele trata isso com muito sarcasmo no livro. E essa é a grande graça, o grande charme do livro. E por isso que eu estou indicando aqui. Ele trata um tema clichê de maneira que não é clichê. É bem divertido e bem engraçado. Então, A Trégua, do Mário Benedetti, que é um dos caras aí tops da literatura uruguaia. Boa, vou procurar, hein? Gostei, parece ser bem interessante esse livro aí. Vou procurar para ler depois, hein? Bom, a minha dica cultural é um podcast. Hoje eu trouxe um podcast aqui, mas é um podcast de uma maneira diferente, porque ele parece um documentário. Ele tem 12 episódios só, né? São 12 episódios, e o nome dele é Primeiro Contato. Ele aborda a chegada dos computadores no Brasil e os games, né? Os games de computadores, né? Então as empresas brasileiras que começaram a produzir games para computador, os próprios computadores também, né? Naquela fase que ainda era tudo fechado, aqui então pega a finalzinho da década de 80, anos 90, a abertura, vai e explica até chegar aos dias atuais. Olha, muito gostoso de ouvir, muito legal. Para quem passou um pouco por isso, eu lembro dessa época, assim, eu lembro de viver isso, então, olha, é muito gostoso de ouvir. Recomendo mesmo, tá? É Primeiro Contato, é o nome do podcast. Camila, qual a sua dica cultural? Minha dica, provavelmente todo mundo já tem Netflix em casa, se não é o assinante, é algum dos parasitas, né? Então, eu vou dar uma dica de um filme sobre mulher, que também tem um pouco de estética e também tem empreendedorismo, que é a vida da Madame C.J. Walker. Ela foi a primeira bilionária americana e negra, que eles chamam de se auto-fez bilionária. Ela não nasceu de família rica, ela se tornou bilionária com creme de cabelo. Nossa, que interessante. Qual é o nome do filme? A vida e a história de Madame C.J. Walker. Legal. Eu vou anotar aqui depois. Lembrando que depois eu sempre posto as dicas culturais, eu coloco no Instagram, então eu sempre coloco lá tudo certinho. Pra quem tá ouvindo agora, não precisar parar aí pra procurar, né? É só procurar depois, eu vou deixar lá postado pra achar fácil, de maneira bem fácil. Então beleza, fechamos as dicas culturais, vamos agora para o nosso salves, chamegos e sapatadas. Salves, chamegos e sapatadas. Bom, eu vou começar mandando um salve aqui. Já falei bastante dela aqui hoje, da Vani Lopes, né? Falei bastante, mas vou colocar mais uma faceta dela aqui, que ela também é empreendedora. Então você trouxe essa informação pra gente aqui hoje, Camila. Então, um salve aí pra você, Vani, um beijo. Comprem lustres, tá? Lustres, ela faz lustres artesanais. Então procurem lá, Lami Lustres, comprem. Tá no Shopee, tá no Magalu, tá no Mercado Livre, já tá em tudo que é lugar, vocês vão achar lá, Lami Lustres, tá? Um beijo, Vani, e um salve pro Kaique, já que eu falei dele aqui, né? Filho dela, um grande salve pra ele, o rei da Morada do Sol. Porque onde você sai com ele no bairro, todo mundo conhece ele, é incrível. Todo mundo conhece, é incrível. É celebridade, a Morada do Sol, ele é celebridade. Flávio Santos, qual os seus salves?
Quero mandar um salve muito especial para minha mãe, foi aniversário dela semana passada. Opa! Mãe, te amo. Quero mandar um salve também pro Mikael, que entrou em contato comigo hoje. Opa! Lembrando que quem está nos ouvindo há pouco tempo e não sabe da história, o Mikael foi o único ouvinte que nós visitamos presencialmente antes da pandemia. A gente tinha um projeto, uma ideia, que estava sendo colocada em prática de visitar alguns ouvintes, alguns fãs, e o primeiro foi o Mikael. O Mikael mora lá nos confins de Guarulhos, né? A gente foi lá, foi praticamente uma aventura para chegar. Ele entrou em contato hoje comigo, a gente trocou ideias. Quero mandar um abração, um beijo para ele. Está trabalhando com produção de rádio, menino muito especial, muito inteligente. Quero deixar aqui o nosso abraço para ele e dedicar também esse episódio ao Mikael. Ele que é o galã de Guarulhos, né? Fique esperto, Ele cara, o galã. Corações de Guarulhos. Ele é, olha, ele não precisa de nada. É um galã, é um galã. Grande Mikael, um salve pra você, Mikael. Isso aí. Camila, agora chegou a sua hora. É o momento, se consagra aqui. Manda salve pra quem quiser, faz sua propaganda. O espaço é seu, fica à vontade. Nossa, vou dar um salve para minhas clientes que me salvam todo dia da minha maternidade. Bora! Bora! Que agora o meu lugar de trabalhar já virou meu lugar também, agora de terapia. Às vezes só uma cliente falando, não duas crianças. Mas vou dar um salve só pro meu querido marido e companheiro que tá dividindo essa tarefa comigo. Tem que dividir o chocolate às vezes também. O meu marido Igor, que tá comigo nisso tudo. Então vou me consagrar. Então você vai lá no Instagram e me procura Camila Lampert, Lampert, estética. É uma moreninha, assim, às vezes de cabelo liso, às vezes de cabelo cacheado. É lá que você vai me encontrar. Também sou Santos, assim como o Flávio, mas eu optei em usar o sobrenome da minha mãe, porque Santos, a gente tira uma pedra, cai um monte, né? Então vai lá, me sigam, sempre dou várias dicas de estética, dicas também de maternidade, eu falo bastante sobre esse tema, que agora dominou minha vida. Antigamente dava bastante dicas de sexo, mas a gente teve que tocar o foco, né? Que agora a gente que menos faz sexo e vamos pra cuidar de filho. Faz parte. Faz parte. Lembrando que a mesma coisa que eu falei nas dicas culturais, nos salves também eu coloco na postagem o link, então tranquilo, depois você me passa o link certinho que eu coloco na postagem, porque pra quem tá ouvindo, às vezes tá lá, podcast a gente sempre escuta fazendo alguma coisa. Ou tá treinando, ou tá correndo, ou tá dirigindo, ou tá lavando louça, não dá pra parar pra marcar, então eu sempre coloco na postagem depois. Então, ouvinte, quem tá ouvindo aí, depois pode parar e marcar tudo tranquilinho, ela vai estar lá na postagem. Eu sempre prezei por uma estética muito simples e muito direta e baseada em evidência científica, que não é muita gente que faz uma estética assim. Então, não tem charlatanismo, não tem ninguém dizendo isso aqui é um milagre, faz isso e isso, não tem milagre. É papo comigo. Então, se tu quer desmentir uma ideia de blogueirinha, que blogueirinhas agora acho que sabem de tudo, me segue lá que a gente vai desmistificar isso. Não, muito importante, principalmente essa parte que você falou de baseado na ciência, tudo, porque eu não sei, eu acho que todas as profissões estão sofrendo com isso, dos charlatões no meio aí, olha, a parte psicologia tá cheio, a parte estética, pelo que você tá falando, tá cheio, fisioterapia eu sei que tem bastante também, charlatão no meio. É uma coisa muito incrível, porque quanto mais evidência científica tu tem, em contrapartida, tu tem mais gente dizendo que aquilo ali não funciona, sendo que foi comprovado. Tá aí a vacina que não nos deixa mentir. Eu não sei o que tá acontecendo. Eu não sei. Isso também é uma coisa que a gente tem que parar pra debater um dia aqui, porque realmente é isso que você tá dizendo. Minha formação é história. Eu não leciono, né? Eu não leciono e tal, mas eu continuo lendo, continuo estudando, eu gosto. E o que mais a gente vê também na história é isso também. Você tem tudo comprovado lá, mas vai ter alguém que vai dizer que não sei o quê. E os geógrafos que sofrem com o terraplanismo, né? Então, olha, sinceramente, tá tomado, o negócio tá feio mesmo, viu? A situação chegou a tal ponto que eu até desativei minhas redes sociais, porque eu não quero ver mais certas coisas.
Eu quero me abster de certas coisas. Então, Olha, se eu pudesse fazer o mesmo, se as redes sociais não fossem um meio de divulgação do meu trabalho, também já teria saído. olha, eu desativei a coisa de 3 semanas, tá uma paz a minha vida. Porque, assim, às vezes você não se envolve com certas coisas que tá lá, mas te incomoda só de ler. Te incomoda mesmo com você, só o fato de você ler certas coisas. O bom de a gente tratar com o público, a gente trata com pessoas bem diferentes. Eu tenho clientes que não acreditam em Pix, não acreditam no Pix. Como se fosse uma Imagina na vacina, né? Se não acredita no Pix, não vai acreditar na vacina. Rapaz, Tem um meu cliente que eu tive uma conversa muito legal, que ele me falou que hoje em dia, e eu concordo com ele, a política no Brasil, e a política também entra nessa parte de evidência científica, ela virou uma religião. sim. Então, ou você ama ou você odeia. Então, se você odeia, você não pode ficar perto de mim. É quase um católico evangélico de muitos e muitos anos atrás. Sim, sim. Virou uma disputa religiosa, virou uma disputa de narrativas. As pessoas querem ouvir o conto da carochinha que mais agrada o que elas acreditam, e elas ficam nesse meio termo aí. Mas é uma coisa triste que a gente está passando aqui no país. Hoje, por exemplo, pode falar, desculpa. E tu vê que não é só no país, né? Porque nós somos um país que começamos a vacinação, por exemplo, muito atrasado, de muitos países. Estamos à frente de quase todos. E agora aqueles que estavam avançados, só que por N fatores a população não quis se vacinar, está correndo atrás agora. Estão vendo que o buraco é mais embaixo. Exato. A Alemanha, que foi muito elogiada no começo da pandemia, está vivendo lá uma 4ª onda. Com a Merkel dizendo que tá às portas de uma situação dramática. A gente elogiava muito a Alemanha no começo, tem muito UTI, estava tudo certinho e tal. Mas o negócio é só que as pessoas não se vacinaram. O negócio é gigante também. Impressionante. Enfim, né? Enfim, é uma coisa que eu e o Flávio, a gente sempre comentou aqui, né? A nossa ideia de podcast, começar o podcast, tem muito a ver com isso que a gente conversava. Que existe o excesso de informação ou a falta da informação é a mesma coisa que quando você está em luz. Se você tem muita luz ou pouca luz, você fica cego. Com a pouca luz e com muita luz também. E a informação é a mesma coisa. Ela deixa as pessoas cegas. Então a gente está vivendo esse excesso de informação. Qualquer coisa que você procurar na internet, você vai achar, e de maneira fácil. Então é qualquer coisa. Antigamente não existia essa coisa de não se vacinar. Tu tinha que se vacinar e ponto. Agora veio essas fake news que vacina vai... As minhas filhas chegaram aqui comigo dizendo que não queriam se vacinar, que iam botar um chip nelas. Eu pensei que na minha vida ia ter que explicar fake news para meus pais, que são pessoas idosas, não para 2 crianças. Sim, verdade. Não, aí você olha a cara da pessoa que fala do chip, dá a impressão que ela é altamente perigosa para a sociedade, né? Altamente importante, né? Dá vontade de você bater no mundo e falar, filho, menos. Ninguém vai colocar chip em você, não. Ninguém tá interessado. Calma, né? Se tivesse a chance, ninguém ia colocar. Não precisa do chip. Tem o celular. Tem o celular, mais. Tem o celular, pra que chip? Pra que chip? O teu celular cheio de pizza ali. Pra quê? Vai perder tempo vacinando com chip? Para, já tem o celular pra isso aí. Não precisa não. Ai. Mas é isso, gente. É isso. Eu vou partir pro encerramento. Mas antes, eu vou passar os nossos canais de contato aqui. Que é o e-mail entendonadapodcast@gmail.com, o Facebook, que é o Entendo Nada Podcast, o Instagram, que é o @entendonadapodcast, o Twitter, que é o @entendonpodcast, porque não tinha como colocar Entendo Nada Podcast, não cabe, e Entendo Nada já tem alguém usando lá, desde 2014 tá parado, mas tá lá, então não posso usar. Lembrando que também temos agora o nosso canal no YouTube, que é o youtube.com/entendonadapodcast. E estamos em várias plataformas, né? Além do YouTube, estamos no Spotify, estamos no iTunes, no Google Podcasts, no Anchor. Enfim, todos os agregadores de podcast, é procurar lá, Entendo Nada Podcast. Curtir a gente, seguir a gente, que toda semana tá pingando alguma coisa lá. Flávio Santos, eu sinto que dessa entrevista eu saí com a minha cutis até mais bonita, Flávio. A minha também, viu? Essa entrevista foi milagrosa. Uma baita entrevista. Mais perto, né? Pois é. Olha,
Olha, Deixa eu... Ô, Luiz, só fazer um anúncio aqui pra quem tá ouvindo, que semana que vem a gente vai entrevistar a doutora Melanie. vamos. Dia Vamos. 22, quem quiser mandar suas perguntas, manda. A gente vai falar aí da questão da vacinação, a nova situação da Covid na Europa, da possível quarta onda aí. Vamos falar de uma série de assuntos aí científicos. Ela já tá dando entrevista pra gente pela terceira vez. Primeira vez que a gente falou com ela, ela sempre foi muito respeitada no meio acadêmico, mas nesse meio tempo ela virou uma celebridade, né, Luiz? A gente vê ela na Globo, vê na Record, né? Mas ela ainda para atender a gente, então a gente fica muito grato por isso, né? A gente é muito grato a Melanie por isso, então semana que vem a gente vai conversar com ela. Quero agradecer a Camila, que eu sei que é uma pessoa mega ocupada, tem uma agenda cheia pra caramba aí, tem maternidade, tem uma vida repleta de afazeres e também parou para atender a gente aqui. Entrevista muito legal, viu, Camila? Tirou uma série de dúvidas nossas, quebrou uma série de mitos e eu sou muito grato a você por ter atendido a gente, viu? Obrigadão. Sempre a dispor. A gente poder desmistificar a estética e outras coisas que estiverem ao meu alcance, a gente faz. Tamo junto. Demorou, gostei. Vamos sim, vamos conversar. É isso, Flávio. Fechamos? Bora! Bora, fumos! Valeu!